Se liga nesse exemplo esquisito aqui. Temos um cara dentro de um ônibus e então, o ônibus está se movendo, ele vê o rapaz ali se aproximando dele, né? Só que daí você pode pensar assim, nada a ver, né? A gente sabe que é o ônibus que está andando. Beleza, a gente sabe que o ônibus está se movendo. E o rapaz está supostamente parado lá. Mas, se a gente olha para o sol agora, não parece que é o sol que está se movendo? Sim. Né? Parece que a Terra está parada e o sol se move em torno da Terra. Né? Foi o que a galera pensou por muito tempo. Mas a gente sabe que não é assim. Então, esse negócio de referencial, primeiro, não existe um referencial que está completamente parado. Apesar do rapaz estar parado ali no ponto, a Terra está se mexendo, né? Então, se tivesse, sei lá, um ET na Lua vendo o cara ali, ele não ia ver o cara parado, ele ia ver ele se mexendo. Tudo bem até aí? Então, quando a gente está falando de referenciais, a gente sempre fala de referências, ou seja, uma coisa é outra, o ônibus e o rapaz parado no ponto. Então, na física, acabei de falar, não existe um referencial preferencial. O que ocorre, então? Para quem está no ônibus, supostamente, parece que é o rapaz que se aproxima. E para o rapaz, parece que é o ônibus que se aproxima. Então, é assim que a gente tem que pensar fisicamente, tá bom? Tu já andou de avião? Já sim. Pois é. Em Guarulhos, quando eu ia andar de avião, o avião fazia umas manobras naquela pistona gigantona, e eu não tinha a impressão, eu não entendi, eu não sabia, eu não tinha certeza se quem estava se movendo era o meu avião ou o avião do lado. Não sei se tu já passou por essa sensação esquisita. Não saber quem está se movendo. No carro também. Uhum. Isso, no carro. Não tem. Assim, no avião, de fato, não dá para saber direito. Porque o avião é muito grande, né? O carro, ele sofre muitas desacelerações por causa do chão. Mas o avião não, ele é muito grande, a gente não sente isso. Então, enquanto ele está manobrando no chão, não dá para saber direito quem está se movendo. É muito esquisito isso. Se tu vê um avião no lado se mexendo, tu vai entender o que eu estou falando. Então é sempre uma questão de perspectiva, de referencial. Por exemplo, olha só esse outro exemplo doido aqui. Ó. Tem um cara dentro de um trilho de trem e está caindo uma lâmpada. Ele, obviamente, vê a lâmpada caindo em linha reta para baixo. Né? Se tu tá andando de carro e tu joga o celular no chão, o celular vai cair exatamente embaixo de onde tu jogou, né? Isso. Concorda comigo? Uhum. Pois é. Só que isso pro cara que tá dentro do vagão. Olha só o que o cara que tá fora do vagão tá vendo. Ele não vai ver a lâmpada, ou o que quer que seja aqui, caindo exatamente embaixo de onde a queda começou. Porque a queda começou aqui na posição 1. Mas ele vai ver, sim, o vagão se movendo e a lâmpada se movendo junto para frente. E a lâmpada vai cair aqui na posição 3. É o que ocorre. Por causa dessa questão dos referenciais. Ok? Se o objeto está se movendo, por inércia ele tende a continuar o movimento. Então a lâmpada estava se movendo junto com o trem. Ela tende a se mover para frente. Ela vai se mover para frente junto com o trem, na mesma velocidade do trem, e por isso a gente vê a lâmpada caindo embaixo, se estamos dentro do trem. Mas fora, não é o caso. É a mesma coisa se tu pega uma bolinha e começa a andar e joga a bolinha para cima. Se tu continuar a andar na mesma velocidade que tu estava andando antes de jogar a bola, ela vai voltar na tua mão. É o que o jogador de basquete faz o tempo todo, por exemplo, batendo a bola no chão. Né? Então, por quê? Porque o referencial, que é o trem, é um referencial inercial. É um referencial que se move com velocidade constante ou parado. Né? Então a gente vê esses fenômenos quando temos referenciais com velocidade constante ou parados. A gente percebe coisas esquisitas acontecendo quando tem aceleração, tipo uma freada. Né? Numa freada a gente acaba se movendo para frente ou para trás por uma questão de inércia. Mas a gente vai falar mais disso outra hora. Então, só saiba que essa questão do referencial é muito importante. Tá? Eventualmente nas questões a gente pode falar mais sobre isso. Agora, velocidade. Muito bem. Agora aqui está escrito 60 km por hora. O que significa essa velocidade de 60 km por hora? Tu sabe me dizer? Que o objeto locomove 60 km a cada hora? Exato.
Se ele continua se movendo na mesma velocidade, sempre nessa mesma velocidade, de 60 km por hora, se ele se mover nessa velocidade por 1 hora, ele vai se mover 60 km. Então, para que haja velocidade, é necessário que haja troca de posição. Que o objeto sai de uma posição e vai para outra. Certo? Então, a coisa pode ser bem devagar. Por exemplo, minha tartaruga. Ela demora um dia para ir de um lado da casa para o outro. Ela tem uma velocidade que é bem baixa, mas ela tem. Então, tudo que se move tem velocidade, tá bom? Tudo que sai de uma posição e vai para outra tem velocidade. A velocidade, a gente entende como a taxa de variação da posição no tempo. Então, quanto maior a velocidade, mais a posição varia, né? Com certeza, um carro que está a 200 km por hora vai se mover mais rápido que esse aí que está a 60, não é mesmo? Porque a velocidade é maior. A taxa de variação da posição é maior. Beleza. Tu lembra de ter visto tudo isso na escola? Lembro. Ainda na escola. Uhum. Mas foi na parte lá de Presencial ainda. presencial ainda? Ah, beleza. Uhum. Então tá bom. Então tá, a velocidade é isso. E veja que aqui estamos falando de velocidade média. Então, por exemplo, se tu tá andando de carro com teu pai, com a tua mãe, eles estão dirigindo e tu vê o velocímetro mudando muitas vezes a velocidade. A velocidade estava a 50 km por hora, depois foi para 100 quando entrou na estrada, depois foi para 0 quando parou num semáforo. Muito bem. Teve várias velocidades instantâneas durante vários instantes do movimento. Só que tu sempre pode associar uma velocidade média. Como é que você associa a velocidade média? É só você pegar o quanto o carro se moveu e dividir pela quantidade de tempo que ele ficou se movendo. Então, por exemplo, tu vai na casa da tua avó e a casa da sua avó fica a 10 quilômetros e você chega lá, sei lá, em meia hora. Então você pega 10 quilômetros e divide por 0,5 hora, que é metade de uma hora, né? 30 minutos é metade de uma hora. Então você divide por 0,5 hora. Então vai dar 20 quilômetros por hora essa conta. Apesar do teu pai, tua mãe ter tido várias velocidades diferentes durante esse percurso. Então tem que ficar bem claro que existe a velocidade média e existe a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o que o velocímetro do carro mede. A velocidade média é você pegar a distância e dividir pelo tempo, beleza? Tranquilo. Tranquilidade na quebrada, então beleza. Bem, tá tudo muito tranquilo por enquanto. Eu vou até já fazer uma conta aqui. Bem, ele fala aqui sobre conversões, eu acho que tu lembra como converter, né? Dividir por 3,6, multiplicar por 3,6. Lembra disso? Lembro. Uhum. Show. Fala sobre movimento progressivo e retrógrado, que está associado com a velocidade ser positiva ou negativa, basicamente. E a função horária, que é a forma de descrever posições no tempo. Então, por exemplo, isso aqui é uma função horária. Ela me dá a posição de um objeto apenas se eu souber qual é o tempo que ele ficou se movendo. Então, por exemplo, essa equação aqui é 10 mais 5t. Ele está dizendo que a S é a posição em metros e T o tempo em segundos. Logo, se eu quiser saber qual é a velocidade, a posição desse carro depois de 10 segundos, é só fazer 10 mais 5 vezes 10. Ou seja, ele vai estar na posição 60. Então, na física, a gente sempre tenta escrever uma equação que rege o fenômeno. A gente chama de equação horária da posição, tá bom? Então, aqui tem outras equações mais diferenciadas. Beleza. Voltando aqui. Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Beleza. Vamos fazer alguns... Bem, aqui tem uns exemplos. Vamos falar dos exemplos primeiro, para aproveitar o tempo e depois fazer uns exercícios. Aqui nós temos um ônibus que passa pelo quilômetro 30 às 6 horas e às 9h30 passa pelo 240. Ok? Qual é a velocidade escalar do ônibus? Uma conta como essa, tu conseguiria fazer sozinha? Acho que sim. Acho que É sim. para achar a velocidade média, né? Isso. Como seria a tua ideia para resolver aqui? Eu pegaria primeiro o quanto que daria da diferença da distância final para a distância inicial
E depois dividiria pelo delta do tempo, né? Que é A a variação do diferença tempo. do tempo final e o tempo inicial. Perfeito, a estratégia é essa mesmo. Então, a gente nota que ele saiu do quilômetro 30, e na nossa análise aqui, foi até o 240. Então, eu tenho que usar o 30 e 40 porque é os dados que foram informados para essa quantidade de tempo. O delta S, ou seja, a variação da posição, ou como a gente chama, deslocamento, é 240 menos 30, 210. Ok? E 240 menos 30, 210. E a variação no tempo foi quanto tempo? Foi, bem, das 6 horas até as 9h30, foi 3 horas e meia, certo? Como é que você escreve 3 horas e meia em números para fazer essa conta aí? Como é que você colocaria na equação esse tempo aí? Talvez passar para metro. Não, 3 horas e meia. 3 horas e 30 minutos é 3 horas e meia, né? Não sei como que eu colocaria os 30 minutos, não. Pois é. Bem, o que eu estou falando já deixa bem claro o que você tem que fazer, né? 3 horas e meia é tipo 2,5. Né? Ou tipo 1,5, ou tipo 10,5. É simplesmente Mas o poderia número... pôr, tipo, 3,5? Exato, 0,5. Porque 0,5 é metade de 1. Não é? 0,5 é metade de 1. Então, 3 horas e meia é 3,5 horas. Simplesmente assim. Essa é a estratégia. Entendi. Claro, tem toda uma regra de 3 que dá para fazer, mas para umas contas simples dessa não precisa, né? Depois eu posso te ensinar a regra de 3, se tu não sabe. Muito bem. Beleza, tem um outro exemplo aqui. O carro percorre 30 km e 20 minutos. Ele passa aqui de 20 minutos para horas. Quanto é? Bem, está em minutos, né? Então a gente tem que passar minutos para hora. Isso aqui é minuto, 1 minuto. Então, 1 minuto é 1 sobre 60 horas. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, 1 minuto é 1 hora dividido por 60. Logo, 20 minutos é 1/3 de hora, ou 0,33333 horas. Né? Daí a hora que você, aqui, né, tem que descobrir a velocidade, você pega isso e divide, pega 30 e divide por isto. E deve ficar 90 km por hora. Beleza? Então, umas contas, assim, bem de boa. Realmente bem de boa. Vamos fazer uns exercícios aqui. Vamos lá, vamos fazer um bem legal. Eu vou fazer um de boa, depois você vai fazer um de boa, e depois eu vou fazer um tenso, e depois você vai fazer um tenso, tá bom? Tá bom. Tu não precisa copiar nada que eu fazer. É só você olhar e anote só o que você achar realmente interessante, porque eu vou te mandar todas as imagens que eu fizer aqui no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. O móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade escalar média? Bem, o móvel moveu-se essa distância aqui, começou em 0 e acabou em 1.200. Isso vai ser inicial. Em quanto tempo? Em 4 minutos. Qual foi a velocidade escalar média? Bem, a velocidade média é dada por delta S por delta P. Delta S foi 1.200 metros. Mas qual foi o delta T? Eu não sei qual foi. Porque, bem, eu posso colocar 4 aqui. Não tem problema. Quanto que é 1.200 dividido por 4? É 300. Só que qual é a unidade dessa resposta? Saberia me dizer? Seria metros por minuto, mas... Exatamente. Metros por minuto. Agora, se eu quiser converter isso aqui, eu posso fazer de várias formas. Poderia ter convertido 4 antes, que é o mais usual, né? Como é que eu converto 4? Também, novamente, tem várias formas. Eu vou te mostrar uma forma mais geral, mais demorada, mas também mais efetiva, que é a regra de 3. A gente sabe que a regra de 3 a gente sempre faz 2 colunas. Uma coluna, sei lá, do que eu estou falando aqui, minutos, e a outra de horas.
Então, a gente sabe que 60 minutos é 1 hora, certo? Então, 4 minutos é x horas. E eu faço uma multiplicação cruzada. Essa é a famosa regra de 3. Isso aqui vai dar 60x igual a 4. Logo, x, que é a quantidade de horas que representa 4 minutos, é 4 sobre 60. E 4 sobre 60 é 2 sobre 30, que é 1 sobre 15. Ok? X, então, é 1 sobre 15. Logo, se eu quiser fazer a velocidade média em km por hora, é 1.200 dividido por 1 sobre 15. Essa conta tem uma fração na parte de baixo. Tu saberia o que fazer? Nesse caso, eu teria que inverter a segunda fração e multiplicar. Isso, exatamente. Bem, também a gente pode transformar isso aqui numa fração, né? Então eu posso deixar 1.200 dividido por 1 vezes 15 dividido por 1. Logo a velocidade vai ser rápida pra caramba. Ele andou muito rápido, né? 1.200 metros em 4 minutos. Então, vai ficar 1.200 vezes 15. 18.000 km por hora. Caraca. Não, 18.000 metros. Estou viajando. Metros por hora. Porque eu não passei para quilômetros, né? Eu mantive em metros. Se eu quiser passar para quilômetros, eu não preciso ter feito a conta antes, transformado aqui. Eu posso já pegar na resposta mesmo. Dividir por 1.000. Então, a resposta em quilômetros por hora é essa, 18 quilômetros por hora. Beleza? Você faz na ordem que você quiser a conversão. Tá bom? Então, tá bom. Então, começando bem de leve. Poderia ser em metros por segundo, né? Aqui não tem, ele não está pedindo uma unidade, né? Só que a unidade do SI é metros por segundo. SI é o sistema internacional. Normalmente a gente deixa nessa unidade. Mas, nem sempre, né? Então eu quero que você faça essa aqui, ó. Meio grande. Aí. Bem, eu vou deixar tu sozinha fazendo, tá? Vou te dar uns 5 minutos para fazer. Quando tu terminar, me manda uma foto. Eu quero ver como é que tu faz a conta, beleza? Tá, pode ser pelo WhatsApp mesmo? Pelo WhatsApp, isso aí. Você foi meio rápido, hein? 7 metros por segundo. Exatamente. Essa é a velocidade média. Não é a velocidade do cara em todo o processo, até porque é uma corrida, né? Então no começo ele está mais devagar. Beleza. Tem uma questão aqui que eu acho interessante. Eu quero ver se tu consegue resolver ela sem a minha dica. Recomendo que você faça um desenho. Tá. Também me mande uma foto do desenho e tal. Tá? Eu entendi a conta que você fez, mas de uma forma geral, em provas, assim, os professores gostam de um pouquinho mais de explicação nas contas, tá? Claro que no Enem não tem como ver isso, mas no vestibular, por exemplo, tem. Tem provas assim que os professores corrigem, então talvez um pouquinho mais de explicações nas suas questões ajude. A tirar uma nota melhor no vestibular e tal.
Ah, isso aí. Esse tipo de problema é um dos tipos de problema mais difíceis que tem dessa parte inicial aí da matemática, tá? Da física, da parte da cinemática aí, que é quando você não tem um ponto material se movendo. Na física, normalmente a gente faz conta com partículas, tá bom? Partículas. Só que um trem não é uma partícula, porque ele tem uma extensão. Então, o que acontece se ele tem uma extensão? Ele não pode ser considerado um corpo simples se movendo, mas só consegue fazer as contas com corpo simples, porque as equações foram criadas para corpo simples. Então você tem que, de certa forma, representar o trem como um todo como um corpo simples, que é o que tu fez. Tu colocou o tamanho dele ali na conta, né, como mais um elemento de movimento. Muito bem, você fez certinho. Então esses problemas estão muito simples para ti, Mariana. Não, foi mais para revisar mesmo, eu acho, por conta que foi no presencial do ano passado, só que eu não peguei nenhum exercício, né, para fazer depois. Aham. É. Bem, eu tô vendo que tu tá bem aí nessa parte matemática, mais de buenas aí. Acho que não tem muito aí o que eu te corrigir. A gente pode ir para a cinemática mais avançada agora, tá? Vamos lá para a cinemática mais avançada, então. Essa parte aí já foi no online, aí eu já peguei meio. Meio zoado, assim. É, Uhum. Tá bom, posso te ajudar. Só deixa eu preparar aqui, tá? Só um segundinho. tranquilo. E agora, o que tu tá vendo na escola, exatamente? Agora a gente terminou Leis de Newton, a gente está vendo empuxo agora, mas a gente já está terminando empuxo. Puxo. Provavelmente vocês vão ver termometria, alguma coisa agora, coisas que envolvem temperatura. Não sei, deve ser. Essa parte aí já é uma física completamente diferente, já. Interessante. Então, vamos lá. Eu acredito que você já está bem dessa parte, então a gente pode ir para a próxima, que é o movimento uniforme, que agora já tem física no processo, tá? Movimento uniforme, a gente não está mais pensando em velocidade média na prática. O que a gente está pensando, na realidade, é um movimento com proporcionalidade no tempo. Ok? Vai ter uma proporcionalidade no tempo. Você vai conseguir dizer qual é a posição do objeto por meio de uma equação. Só que essa equação ela tem que estar alinhada com a velocidade do objeto, que é o que vai a definir. E isso tem um processo físico por trás, que se chama movimento uniforme, que é um movimento sem aceleração. Tá bom? Então, os movimentos eles surgem por causa da aceleração. Uma força age sobre eles, né? A gente vai ver isso eventualmente, e daí causa aceleração, causa o começo do movimento neles, com uma determinada velocidade. Mas existem movimentos na física que não têm essa aceleração, que não tem uma causa. Por exemplo, no espaço, né? No espaço, como não tem força empurrando os objetos, não tem nenhuma força empurrando os objetos, então ocorre de ter movimento simplesmente pela inércia, né?
Se um objeto sai da Terra, ele vai se mover para sempre. Nunca vai parar de se mover, mesmo sem ter força empurrando ele. Então, isso é um conceito meio esquisito, porque o pessoal na antiguidade não achava que isso poderia ocorrer. Sempre eles achavam que tinha que ter uma força agindo, incluindo Galileu, uns caras top, assim. Eles achavam que sempre tinha uma força agindo, mas não é o caso, né? Então, hoje em dia, pensando no espaço, fica muito mais fácil imaginar isso. Né? Então, por exemplo, né, não sei se tu já ouviu falar da sonda Voyager. Já ouviu falar dela? De o quê? Sonda Voyager. É uma sonda que saiu da Terra nos anos 70. E hoje em dia ela já está no espaço interestelar. Ou seja, não foi porque tinha uma gasolina nela empurrando ela, sabe? Sim, aham. É porque, como não há força no espaço contra o movimento dela, ela continua se movendo sempre em MRU, ou SMU aí, movimento uniforme. Ela está sempre se movendo na mesma velocidade. Então a Então, ideia é essa. o movimento uniforme não tem aceleração. Não tem aceleração. Mas, por exemplo, se eu soltar uma caneta, aí seria um movimento uniforme? Se tu soltar uma caneta, pode não parecer, mas ela está acelerando. A cada instante, ela está aumentando a sua velocidade. Por conta da gravidade? Por conta da gravidade, exatamente. Ah, Então, tá. no caso da caneta, a gente está falando de um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Entendi. Isso. Então, né, porque, por exemplo, se tu deixa o celular cair do alto da tua casa, sei lá, de um prédio, tu deixa o celular cair do prédio, ou tu deixa o celular cair do teu bolso, com certeza vão ser impactos diferentes, né? E o impacto ocorre porque a velocidade ocorre diferente, né? A velocidade de uma queda alta é muito maior do que de uma queda baixinha. Então pode não parecer, mas sim, a velocidade aumenta e ela aumenta pra caramba, na verdade. Se a gente não tivesse resistência do ar, a cada segundo aumentaria 10 metros por segundo a velocidade. Isso é cerca de 36 quilômetros por hora. Então é coisa pra caramba, né? Muito mais do É, que um carro, por exemplo, acelerando. Então, bem, mas por hora a gente não vai pensar nisso, porque esses movimentos eles são muito mais complexos. Movimentos com aceleração têm equações muito mais complexas. Então a gente vai deixar isso aí de lado por hora. Vai deixar isso aí de lado e vai pensar nesses movimentos mais simples aí. Então a equação é basicamente essa. É bizarro, mas todo corpo que tem um MR, que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento sem aceleração, tem a mesma equação. Tem a mesma equação, sempre tem a mesma equação. O que vai mudar de uma equação para outra é o S0 e o V, ou seja, a posição inicial do corpo ou a velocidade. Ok? Então, lembra que a gente falou de posição inicial? Pode ser que eu e você corramos com a mesma velocidade, sempre constante, porém, eu começo antes de você a correr. Então, a minha posição vai ser diferente da sua, apesar de nós estarmos com a mesma velocidade, não é mesmo? sim. Isso aí. Então, a ideia é essa. Beleza? É sempre essa ideia de localidade aí. E de velocidade também. Me diz uma coisa, tu estudou retas na escola? A parte da matemática, não na física, na matemática. Retas? Isso. Em que sentido? A equação da reta, gráfico da reta, essas coisinhas. Ah, sim. Sim. Essa equação que tu tá vendo aí não te lembra nada, então? Essa S0, essa no azulzinha aí. S0 mais V0T? Me lembra um pouco, talvez. Eu ia falar função, mas Fale, fale. Função o quê? linear, talvez. E isso, garota, pô, você tá num nível muito alto aí, mais do que eu imaginava. Realmente, função linear. Essa aí, ela tem a mesma equação da equação da reta, que é a função linear, função afim. Exatamente. Então, é exatamente isso. O que nós temos aqui é uma equação de uma reta. Portanto, se tu for fazer o gráfico do nosso querido movimento uniforme aqui de um corpo, que está sempre com velocidade constante, se tu for fazer o gráfico disso, tu vai ter o gráfico de uma reta, porque a equação é a equação de uma reta. Entendeu a lógica? Entendi. Pois é. Então, é isso aí.
Então é isso aí. Então, quando a gente está estudando na matemática, é isso, né? A gente chama isso aí de trocentos nomes: função afim, função linear, função da reta, equação da reta, tudo a mesma coisa. A questão é a seguinte: se tu está vendo uma reta, tu pode ter certeza que é por causa de Bem, se tu está vendo uma reta que é por causa de uma equação dessa. Então, por exemplo, aquela ação da Voyager que eu te falei, com certeza ela tem uma equação dessa regendo o movimento dela. Por isso que, apesar de a gente não estar vendo a sonda, a gente sabe que ela já está longe pra caramba. Porque a equação dela é essa aí. Então a gente sabe qual é a posição em função do tempo. Eu sei qual é a velocidade com que ela saiu da Terra, eu sei qual é a posição inicial dela, era a Terra, e eu sei o tempo que ela está viajando, 40 anos. Então eu coloco o tempo ali, coloco a velocidade dela ali, coloco a posição inicial e descubro no S a posição que ela está agora. E a posição que ela está agora é fora do sistema solar. Beleza? Então, a teoria por trás disso aí é essa. Agora, as contas, daí o esquema é outro, né? Fazer as contas aqui pode não ser tão interessante, tão simples. Quando tu fazia a equação da reta, para ti era tranquilo as contas? Depende. Quando era mais básico, eu entendia. Mas quando começava a ficar um pouco mais avançado, era difícil. Mesmo em equação da reta, mas o que era avançado lá? Não tem muito o que avançar lá, tipo, sei lá, às vezes eles poderiam pedir, por exemplo, para tu encontrar a interseção de duas retas. Não, na verdade, por exemplo, envolvia muita questão também, porque na época a gente estava aprendendo área em desenho geométrico. Então, poderiam pedir, tipo, para você montar a função linear e aí, tipo, meio que sobrepor uma para achar a área de um terreno, não sei. Entendi. Bem, eu queria fazer alguma questão que tu tentou fazer e não conseguiu, sabe? Não tem nada aí antigo que tu tentou fazer, alguma atividade antiga, algo assim? Assim, essa matéria de função linear mesmo é do 9º ano. Então, eu acho que se eu tiver, vai estar nos meus cadernos antigos. Aí eu posso procurar. Talvez para aula de matemática, porque essa matéria é muito importante, tá? Sim, aham. Uma matéria assim mega importante para entender matemática de verdade. Tanto é que às vezes me aparecem alunos que estão há muito tempo fora da escola e eles me pedem ajuda. O que eu passo primeiro? Sempre a equação da reta, é a primeira. Mas me parece que está bem até. Então acho que não tem muito por que a gente revisar. Talvez ver no contexto de física aqui. Né? Tu lembra de problemas onde tinha retas se encontrando? Lembro. Pois é, esse vai ser o problema mais difícil para resolver aqui no MRU, que na prática são encontros. Porque quando duas retas elas estão na mesma posição, quer dizer, elas se encontram, isso tem um significado físico. O significado físico é que você faz as equações da reta porque você está tentando compreender o movimento de dois corpos. Se os dois corpos estão na mesma posição, então o gráfico dos dois corpos vai se igualar, entende? É isso que vai acontecer. Então, a ideia aqui vai ser exatamente essa. Vai ser o tipo de problema difícil que vai aparecer para você aqui. Eu quero pegar um problema desse, já que parece que você está bem na teoria. Vamos fazer um aqui. Ó, quero te mostrar um aqui. Esse aqui, ó, dessas duas bolinhas. A gente já deu uma boa avançada, porque, eu falo para você, essa matéria que a gente está vendo aqui na escola, normalmente é tipo 2, 3 meses de aula. Então acho que a aula está indo bem rápido hoje até. Né? Cinemática, às vezes o professor fica o ano todo passando até se duvidar. Então, estamos bem, estamos bem. Beleza? O que nós temos aqui, então? Temos dois corpos que têm determinadas velocidades. Está anotando ali? Tem duas equações, tá vendo? Ali no enunciado, está conseguindo ver? Beleza. Então, na prática, o que acontece? Acontece que esses corpos têm equações diferentes. A equação desse é essa, a equação desse é essa. Tá vendo o sinal de menos ali no 4? Sim. Sabe o que significa isso? É negativa a função? O que é negativa? A função é negativa? Como assim? É decrescente? Não sei.
Bem, para uma equação de uma reta, realmente é decrescente. Só que aqui a gente está falando de corpo se movendo. Então significa que a velocidade é negativa. Então Então está é se... a direção contrária. Exato, na prática ele está indo para a direção contrária, exatamente. Isso aí. Agora, com isso em mente, né? Vamos fazer o quê? Vamos levar em conta o que o problema está pedindo, o instante do encontro. Bem, eles vão se encontrar, eles têm que se encontrar em um determinado instante. É tipo tu marcar um encontro com alguém, tu fala para a pessoa, ó, vamos no shopping às 8 horas. Muito bem. A pessoa vai no shopping, mas não vai às 8 horas. Então não é um encontro. Apesar de ela estar na posição certa, ela não está no tempo certo. Então aqui, para que tenha um encontro, os dois corpos têm que estar na mesma posição ao mesmo tempo, beleza? Tá. Mas o que indica que eles estão na mesma posição ao mesmo tempo? Suas equações. Porque são as suas equações que regem a posição e o tempo. Ó, essa é a posição do objeto A num determinado instante t do meu interesse, e essa do B num determinado instante t do meu interesse. Então, se eu quero que eles estejam na mesma, que eles se encontrem, eles têm que estar na mesma posição ao mesmo tempo. Eles têm que estar na mesma posição. Ok. Essas são. Ah, meu Deus. Meu mouse é uma desgraça. Apertei o botão errado aqui. Até voltar lá, só um segundo. Tô voltando rápido aqui. Acho que eu passei. Não. Acho que eu passei. Droga. Inclusive, eu estava olhando e a próxima matéria de física, na verdade, vai ser resultante sem cripta e depois tipo, trabalho e potência. Não sei Ah, o essa que que é matéria a isso. gente pode ver então. Pode começar a ver na próxima aula. Olha só. Só voltando aqui para terminar esse assunto de MRU, então. Se a gente quer um encontro, a gente tem que igualar as equações, tá? É sempre assim. Se a gente quer uma coisa igual a outra, a gente tem que igualar as equações dessas coisas. Simplesmente desse jeito. Beleza? Então a equação desse corpo é essa, a equação desse corpo é essa. Se a gente quer a mesma posição para os dois, iguala o lado direito das duas. Olha só. Tá vendo aqui? Tô. Então é simplesmente igualar as equações. Sempre, 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 sempre. Beleza? Agora, bem, isso, se a gente fizer isso, a gente igualou as posições, mas resolvendo a conta, a gente encontra o tempo. Agora que a gente tem o tempo de encontro, como é que a gente faz para encontrar a posição do encontro desses dois? Uai, eu não sei, é porque não tem velocidade, né? Tem, a velocidade está aqui, 4, tu mesmo falou. Para esse é menos 4 e para esse é 2. Uai, então a gente poderia colocar na equação de distância, velocidade e tempo para achar a velocidade. O tempo. Ai, o ponto de encontro. A posição de encontro, a posição. É isso. Bem, essa equação que tu está vendo aqui é isso que tu está falando. É a equação da posição do corpo A e essa é a equação da posição do ponto B. Então, como a gente já sabe o instante de encontro, 5, a gente pode colocar 5 aqui, vai dar quanto? 10 mais 2 vezes 5, 20. Ok? Tranquilo. Beleza. E a posição do corpo B vai ser qual, então? 20 também. E isso, se eles estão na mesma posição, exatamente. Viu? Tu não precisa criar a equação do nada, entendeu, Mariana? A equação já está aqui. Às vezes o enunciado já te dá a equação. Ele não fala qual é a posição inicial e a velocidade, ele simplesmente te dá a equação. Olhando para ela, tu tem que saber que isso é a posição inicial e isso é a velocidade. Olha só. Tá vendo? Aham. A posição do corpo, a velocidade do corpo B é maior, por isso que o vetor verde aqui, que indica a velocidade, é maior. É isso aí. Acho que peguei. Pegou, né? Então vamos fazer uma conta aí. Eu vou fazer essa aqui. O que vai fazer é a 44.
Beleza, vamos lá, rapidão. Ó, dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços estão medidos a partir do marco escolhido na trajetória. Tanto faz esse marco. Não tem desenho aqui? As duas funções horárias são... Tá aí as duas. Essas funções do tempo é em horas, SASB, espaços em quilômetros. Determina o instante a posição do encontro. Bem, encontro, essa é a palavra mágica. Encontro com Fátima Bernardes. Se tu quer um encontro, tu iguala as duas equações. Encontro significa que eles estão na mesma posição. SA é igual a SB. A posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Qual que é a equação da posição do corpo A? 30 menos 80t. E do corpo B? 10 mais 20t. O que eu faço aqui? Matemática agora. Acabou a física. Acabou a física. Eu vou passar esse cara para o outro lado e esse aqui para o outro lado. Então vai ficar 30 menos 10. Tudo bem esse negócio de passar para o lado? Tranquilo. Então nessa matematiquinha básica tu é boa. Uai, acho que sim. Então beleza. Tu fez escola pública, particular? Não, particular. Ah, então tem que ser boa mesmo. Que na pública a gente deixa meio de lado essa matéria, mas na particular não tem jeito, né? Então, 2 dividido por 10, isso é 1/5 de t. Show de bolas! 1/5 de t é um tempo esquisito de se pensar, mas se tu dividir isso aqui, tu vai encontrar que é 0,2 segundos, beleza? Então, o tempo de encontro dos dois corpos... opa, em horas, né? 0,2 horas. 0,2 horas, bem, tem que fazer a conta aí para descobrir quanto é. Eu não sei de cabeça, para falar a verdade. Agora, a gente quer saber a posição também. Então, eu posso pegar qualquer uma das duas equações. Vamos pegar essa aqui, que os números são mais bonitinhos. Eu vou pela belezinha dos números mesmo, olha só. Então, aqui no lugar do t, eu ponho o quê? Eu ponho o nosso querido 0,2. Porque assim eu vou encontrar qual é a posição que ele estava na 0,2, no tempo 0,2 horas. Mas por que eu faria isso? Porque 0,2 horas é quando eles se encontraram. Então eu vou encontrar qual é a posição quando eles se encontraram. Basicamente isso. 10 mais 20 vezes 0,2. 0,2 vai dar 4. Então eles se encontram na posição 14. Beleza? 14 km. Tranquilo. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar isso aqui que eu acabei de fazer. E vou pedir para você fazer uma outra conta. Vamos ver se você consegue. Onde está a coração? Vamos ver. Está aqui. Ó. Aí, tenta fazer. Se tu não conseguir, nos últimos 2 minutos eu te mando, tá bom? Tá bom. Tô aqui com qualquer coisa, mas tenta sozinha.
Ah, não, você é rápida demais, que é isso? Uai, Você tomara igualou. que dê certo. Eu acho que tá certo, sim. Você igualou, passou. Opa, tem um erro aqui. Ah, essas alunas, essas fotos giradas. Eu tenho que girar minha cabeça e quase me dar um torcicolo. Ah, não, eu errei mesmo, socorro. Tu errou, né? Percebeu teu erro, né? É, percebi. Então, beleza. Nem vou falar. Vou fazer que não vi. Terminar, mandar a fotinho certo, beleza? Ai, tomara que agora esteja certo. Pô, tá de onde mesmo? Belo Horizonte. Ah, de Minas. Aham. Pode crer. Bem, você passou para lá, daí foi para lá, daí dividiu. Exatamente, um segundo. E daí, de uma forma meio largada, né? Você encontrou a posição ali, colocando um no lugar do t da primeira equação. É 35. Não Isso, esqueça da também. unidade, né? 35 metros, né? É, desculpa Se aí. você tivesse jogado um na outra equação, também daria 35 metros? Uai, daria, né? Sim, tanto pelo fato de realmente dar, né, fazendo a conta, quanto pelo fato que, bem, nós estamos encontrando a equação onde é igual, né? Onde a posição é a mesma. Então, para o mesmo instante, tem que ter a mesma posição. Fisicamente, matematicamente, faz sentido isso, não é mesmo? Sim, faz. Então é isso, minha amiga. Olha só, vou interrompendo aqui, logo que